A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos, tenham todos um bom dia. Nós estamos aqui na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, não a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar a nós estarmos hoje trabalhando um texto de 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Nós vamos falar sobre princípios, né? E eu quero estar te convidando a nós estarmos aí recebendo um pouquinho mais do nosso Deus, recebendo um pouquinho mais de tudo que Ele tem para conosco na data desse dia. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também, na data de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, falar com você a respeito dos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura. Nós temos os cultos presenciais sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também tenho deixado 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que estejam conosco aí, assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome de Jesus Cristo. Visita também aí o Facebook do Pastor Carlos, tem muitos trabalhos aí e chega junto conosco, vai ser uma benção. Amém? Também tenho trabalhos para que nós possamos aí estar indo de encontro ao nosso Deus, tanto no Kawai, conforme também no TikTok. Nós estaremos aí apresentando tudo que Deus tem para conosco. Todos os dias de nossa vida nós estaremos servindo ao Senhor. Assim clamamos para com o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que temos, ó Pai, de estar levando o Teu nome, Senhor Deus, às nações, ó Pai, segundo a Tua palavra diz, Senhor Deus, em Mateus 28, Senhor Deus, a partir do versículo 18, que o Senhor diz, Senhor Deus, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, aleluia, pregai o Evangelho, ensinai as nações, esteja aí falando dos meus mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, testemunhai do meu Evangelho. Assim, Pai amado, Pai querido, nós queremos ser testemunhos vivos, ó Pai, da obra vicária, Senhor Deus, que o Senhor fez para conosco, ó Pai, tomando o nosso lugar ali na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte, derramando o Teu sangue puro e carmesim, Senhor Deus, para que nós tivéssemos livre acesso, Senhor Deus, ao Deus da glória. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja tomando os Teus filhos e filhas, ó Pai, movendo, Senhor Deus, as águas a respeito, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas, Senhor Deus, fazendo com que cresçam, Senhor Deus, na graça, cresçam, Senhor Deus, no conhecimento, e que possamos ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, com tudo que tem se levantado, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando a tua vida, que Deus esteja abençoando você nessa manhã. E Dilma, seja bem-vinda. Andrés, seja bem-vinda. Uzi, seja bem-vindo. Jana, William, sejam bem-vindos. Todos vocês, em nome de Jesus, que tenhamos aí uma manhã gloriosa na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Então quero, junto com meus amados irmãos, ler. Eu não quero ficar somente em 1 João capítulo 15, do versículo 17, mas eu quero ler 1 João capítulo 2, do versículo 3, né?
até ao versículo 17, para nós nos inteirarmos a respeito do assunto que João está abordando. Amém? Ele fala sobre a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. Então nós precisamos saber que os princípios elementares da palavra de Deus estão na Bíblia, estão aí nos mandamentos do Senhor para com a igreja, para com todo este mundo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que desde o princípio, aleluia, aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem feito toda a diferença. E nós precisamos crer que há princípios para que nós possamos seguir ao Senhor. Há princípios que nós precisamos colocar na nossa vida. Nos princípios da palavra, como diz o próprio João, no Evangelho, agora no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Assim diz, meu amado irmão, minha amada irmã, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem nos protegido, o quanto Deus tem semeado a sua palavra no nosso coração. Nós precisamos entender que a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Ele diz na sua palavra, existe algumas pessoas que ainda não estão nesse aprisco, mas eu desejo que vocês estejam. Eu desejo que vocês
venham e tenham pleno conhecimento do Evangelho. E a gente tem um princípio aí a respeito de como Deus ele tem amado você, de como Deus tem aí estado com esses braços abertos, que ele diz assim: eu darei, eu dou, eu tenho dado. E a gente vê que desde o princípio Deus amou este mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está escrito no versículo 3, ou melhor dizendo, no capítulo 3, versículo 16 de João. E quando ele vai para o versículo 17, ele diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz ela veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não eram dignos dessa luz. Nós precisamos entender que Deus ele tem amado, Deus tem aberto a nossa mente. Eu gosto muito de uma palavra que ela está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Essa palavra é uma palavra muito boa. Talvez vocês que estão ouvindo aí o pastor Carlos, vocês falam assim: pastor Carlos, mas é muito difícil cumprir essa palavra. E essa palavra ela não é somente para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que ainda não tomaram a decisão por Cristo, mas essa é uma palavra para todos. Talvez a gente fala dessa palavra, mas essa palavra corta para a gente também. Quando eu digo cortar, é uma palavra que também julga a minha pessoa como pastor. Fala: pastor, essa palavra é para o senhor também. Porque nós somos carne. E nós, todos os dias, seja um pastor, seja um padre, seja um sacerdote, um levita, uma missionária, um missionário, seja aí, qual ocupação eclesiástica tem aí a pessoa. Mas essa palavra, ela é para todos. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está falando: quem cometer tal atrocidade não entrará no reino de Deus. Então, ele está falando: quem comete aí a prostituição, quem é prostituta ou prostituta, não entra na Jerusalém celestial. E quando ele fala de prostituta ou prostituto, ele não está falando de profissão, não. Ele está falando de nós. Se eu tenho uma esposa e saio transando com um monte de mulheres por aí, eu sou prostituto. Se você é um jovem, uma menina, ou seja, quem for, se você sai transando com todo mundo, você também está na qualidade de prostituta. Isso é prostituição. Nós precisamos entender isso, que isso não é da vontade de Deus, e Ele está dizendo que não herdarão o reino de Deus. E nós temos aí, meu amado irmão, minha amada irmã, nos dias atuais, a facilidade do sexo. Estão fazendo sexo à torta e à direito, mas isso não é da vontade do Senhor. Deus condena o sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento é prostituição. Ele está falando de impureza a respeito de acessar vídeos pornográficos, impurezas a respeito de tocar no próprio corpo. O corpo não foi feito para você
ter prazer pessoal. O prazer do corpo, segundo a palavra de Deus, é um prazer a dois. Segundo o que Deus está dizendo, não é segundo a ciência, não é segundo a vontade do homem, não é segundo ao que os sexólogos vêm falando por aí, não. É segundo a palavra de Deus. O sexo, quando ele é de uma pessoa só, na masturbação, no toque no seu corpo, ele é pecado contra Deus. O sexo, ele é para o casamento. Assim, segundo a palavra de Deus. Feitiçaria, qualquer tipo de feitiçaria é pecado contra Deus, e os tais não herdarão o reino de Deus. Inimizades é aquela pessoa que tudo que vai fazer, ela arruma briga. Não entra no reino de Deus. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, tudo isso Deus está dizendo que é verdadeiramente pecado. E quem comete tais coisas não herdarão no reino de Deus. E quando ele termina esse versículo 19, 20 e 21, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então, nós precisamos crucificar a nossa carne. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar com Deus. Deus, nós precisamos do Senhor, porque o Senhor tem dito para nós que o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos. O que quer dizer isso? Templos de tijolos, ladrilhos, paredes, telhados ou laje. Não. O Senhor tem habitado na pessoa que tem te aceitado como Senhor e Salvador. Então Cristo, ele tem habitado, tem feito seu templo em mim. Então, a partir desse momento que Cristo tem habitado dentro de mim, e essa habitação que Cristo faz dentro de mim, sabe o que acontece? Ele vive em mim. E ele me ajuda nas minhas dificuldades. Nós precisamos acessar a esse presente enviado por Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, ele é amigo, ele é companheiro, ele vai na frente, ele prepara o caminho, ele faz infinitamente mais, além de convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Então precisamos buscar ao Senhor, colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, que maravilha é o Senhor, que bondade tem o Senhor para comigo. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo, precisamos buscar o Senhor em todo lugar. Então, não dê brecha para o inimigo de vossas almas. Busca o Senhor. E nós, mais do que nunca, nós desejamos morar no céu. E para morar no céu, nós precisamos nos santificar. Diz as Sagradas Escrituras, o próprio João, ele diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, eu quero verdadeiramente ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser operoso, eu quero estar instruindo segundo a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Amém? Então seja uma bênção nas mãos do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac
e do Deus de Israel. Amém? Então, que possamos crescer na graça do Senhor, que possamos ser uma bênção diante do Senhor e que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também, meu amado irmão, minha amada irmã, trazer um pouquinho mais a respeito agora do livro dos mártires. Nós estamos terminando esse livro abençoadíssimo. Nós aprendemos muito a respeito do livro dos mártires, né? Esse livro dos mártires tem aqui como autor John Foxe, né? Ele foi lançado pela CPAD. É um livro totalmente compactado, né? Da história da igreja. Diz assim: história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos, dos mártires protestantes. Então, a gente viu nesse livro aqui o quanto sofreram os homens e mulheres de Deus por causa do Evangelho, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque deram as suas vidas, né, por amor do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos deles foram mortos. E nós aprendemos nesse texto que, nesse livro, que uma das palavras que está bem forte aqui neste livro, ainda que ocultamente, é a palavra que Jesus ele diz para a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. E o Pai está procurando os tais, né? Se Deus está procurando é porque está difícil encontrar. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, estar buscando ao Senhor. Também nós encontramos nessa palavra, meu amado irmão, segundo o que diz 1 Timóteo, né? Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo instrui a Timóteo a respeito da santidade, da deidade. Ele diz assim: porque há um só Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem, aquele que desceu, aquele que esteve entre nós e morreu a nossa morte. E esse é um único Deus que veio para ser intercessor pela minha vida, pela tua vida. Amém? Thaís Vânia Raposo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, nós encontramos isto embutido aqui nesse texto. E uma palavra, amados irmãos, também que eu gosto também de trazer para a amada igreja, está em Êxodo capítulo 20. Eu quero também estar aqui com meus amados irmãos, trazendo essa palavra que está embutido nesse texto, que diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele continua dizendo, diz assim: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Assim diz a palavra do Senhor, que não há um outro Deus a não ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida no altar desse Deus que tem provido, aleluia, de nos abençoar, de estar fazendo com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos. Então, quero dar continuidade aqui a respeito dos missionários, né, que foram fazer missões no outro país e acabaram ficando presos por causa da guerra, e aquelas, como se diz assim, aquelas autoridades, né, daquele outro país acharam que eles eram espiões, mas não. Vamos dar continuidade. Nós estamos no livro dos mártires, já
na página 435, no capítulo 22. Nós já estamos terminando o livro dos Mártires. Diz assim: durante 2 ou 3 meses seguintes estive sujeita a contínuas açoites, em parte devido à minha ignorância a respeito da polícia, e em parte pelo insensível desejo de cada suboficial enriquecer-se através do nosso infortúnio. Tu, meu querido irmão, conhecedor de meu intenso apego para com os meus amigos, e quanto prazer experimentei até aqui nas recordações, poderás julgar pelas circunstâncias expostas quão intenso era o meu sofrimento. Porém, o ponto culminante de minha angústia residia na terrível incerteza acerca da nossa sorte final. A minha opinião dominante era que o meu marido sofreria uma morte violenta e eu, naturalmente, notar-me-ia uma escrava, ou melhor dizendo, tornar-me-ia uma escrava e padeceria uma miserável, ainda que breve, existência nas mãos de algum monstro sem sentimentos. Porém, os consolos da religião nestas circunstâncias tão duras não foram pequenos e nem poucos. Ensinou-me a olhar mais além deste mundo, aquele repouso de paz e alegria onde Jesus reina e a opressão jamais entrará. Alguns meses após a prisão de teu irmão, permitiram-lhe fazer um pequeno aposento de bambu nas dependências da prisão, onde me era às vezes permitido passar 2 ou 3 horas com ele. Acontece que os 2 meses que passou neste lugar foram os mais frios do ano e sofrera anteriormente sobre a cobertura sem paredes em que estava preso. Após o nascimento de tua pequena sobrinha, foi-me impossível visitar o cárcere e o governador. Como anteriormente, descobri então que perdera a considerável influência que conseguira anteriormente, porque este já não estava bem disposto a ouvir-me quando havia alguma dificuldade, como antes. Quando Maria tinha quase 2 meses, o seu pai enviou-me um recado, e certa manhã, de que todos os presos brancos foram transferidos para outro cárcere, com 5 pares de correntes cada um. Seu pequeno aposento de bambu fora destruído, e os carcereiros levaram sua esteira, seu almofadão e outros pertences. Isso foi, para mim, um impacto terrível, porque pensei imediatamente que se tratava do anúncio de males piores que ainda viriam. A situação dos presos era agora mais angustiante, além de toda a possível descrição. Era o início do período de estiagem. Havia cerca de 100 presos encarcerados em um ambiente sem ar, exceto por umas gretas nas tábuas. Às vezes davam-me permissão para estar à porta por 5 minutos e sentia o meu coração apertado perante a miséria que contemplava os presos brancos devido à sua sudação incessante e a perda de apetite. Pereceriam mais mortos do que vivos.
Fiz rogos diários ao governador e ofereci-lhe alguma recompensa, porém o recusou. Tudo o que consegui foi a permissão para que os estrangeiros comessem do lado de fora. Isso prosseguiu durante pouquíssimo tempo. Após permanecer naquela prisão por mais de um mês, o teu irmão caiu enfermo, com febre. Sentia a certeza de que não viveria muito tempo, a não ser que fosse retirado daquele lugar pestilento. Para consegui-lo e com o objetivo de estar mais perto do cárcere, deixei a nossa casa, instalei-me em um pequeno aposento de bambu que coloquei na propriedade do governador, que se localizava quase em frente à grade da prisão. Dali roguei quase que incessantemente ao governador que me desse permissão para tirar meu marido daquele chiqueiro e colocá-lo em um local de mais cômodo. O ancião, ao final, cansado de meus rogos, deu-me finalmente autorização em um documento oficial. Também deu ordem ao carcereiro que permitisse a minha entrada e saída a qualquer hora do dia para administrar-lhe medicamentos. Agora sentia-me feliz e fiz com que Judson fosse imediatamente levado a uma pequena cabana de bambu, tão baixa que nenhum dos dois podia estar em pé dentro dela. Mas era um palácio comparado ao lugar onde estivera. A transferência dos presos a Wong Pelan, a senhora Judson e os segue. Apesar da ordem do governador dera para a minha admissão no cárcere, foi com maior dificuldade que persuadi o subcarcereiro para que abrisse o portão de ferro. Eu mesma costumava levar a comida para Judson a fim de poder entrar e assim permanecer ali durante 1 ou 2 horas, a não ser que me mandasse embora. Tínhamos desfrutado dessa cômoda situação durante 2 ou 3 meses. Dias quando, certa manhã, após entrar com o café da manhã de meu marido, o qual, devido à febre, não o pôde tomar, permaneci por um período mais longo do que o de costume. Então o governador mandou chamar-me com muita pressa. Prometi a Judson que retornaria assim que soubesse o que ele desejava falar-me. Meu marido ficou muito alarmado diante desta insólita mensagem. Senti-me, portanto, agradavelmente aliviada quando o governador disse que queria perguntar sobre o seu relógio de pulso, que pareceu-me inusitadamente prazenteiro e conversador. Depois descobri que a sua única intenção era reter-me até que terminasse a terrível cena que aconteceria no cárcere, porque quando o deixei para ir ao meu pequeno aposento de bambu, um dos criados veio em minha direção e, com o rosto empalidecido, disse-me que todos os presos brancos foram transferidos. Não queria crer na informação, porém retornei imediatamente ao governador, o qual me disse que acabara de sabê-lo, mas não quisera dizer-me. Saí precipitadamente à rua na esperança de poder vê-los antes que desaparecesse de minhas vistas, porém tudo foi em vão. Corri primeiramente a uma rua e em seguida a outra e perguntei a todas as pessoas que encontrei, porém ninguém queria me responder. Finalmente uma anciã disse-me que os presos brancos foram levados a um riacho porque seriam levados a Amaraporá. Logo corri para a margem daquele córrego que estava aproximadamente meia milha de distância. Porém, não os encontrei. Em seguida, retornei ao governador para perguntar-lhe a causa dessa transferência e a probabilidade de sua futura sorte.
O ancião segurou-me que desconhecia a intenção do governador de transferir os presos até aquela manhã. Disse-me que, após ter partido, tomara conhecimento de que os presos foram enviados a Maraporá, porém não sabia com que propósito. Enviarei um homem imediatamente para inteirar-me do que será feito com eles. Nada pude fazer por seu marido. Prosseguiu e disse: tenha cuidado consigo mesmo. Jamais sentira tanto temor ao atravessar as ruas de Ava. As últimas palavras do governador, tenha cuidado consigo mesma, fazia-me suspeitar que havia algum desígnio que eu desconhecia. Também percebi que ele temia fazer-me andar pelas ruas e aconselhou-me que esperasse pelo anoitecer e me enviaria em um carro de bois onde estava o meu aposento. Tomei 2 ou 3 baús com os artigos mais valiosos, juntamente com a caixa dos remédios, para depositar tudo na casa do governador. E após confiar a casa e as instalações, nosso fiel Munguim e um criado de Bengali, que continuava conosco, mesmo sem poder pagar-lhe o seu salário. Despedi-me como então pensava ser provável para sempre da nossa residência em Ava. Aqui nós damos uma parada e depois nós damos continuidade a esse trabalho. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí nos abençoando, nos fortalecendo. Que Deus esteja fazendo de nós instrumento nas suas mãos, onde quer que nós estejamos. Que Deus venha aí nos levar como instrumento nas suas mãos, para que o poder do Espírito Santo de Deus venha operar maravilhosamente nas nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, a minha amada diaconisa da Cida, também a paz do Senhor Jesus Cristo, a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs nessa manhã, que Deus esteja aí fazendo ainda muito mais do que nós temos pedido e pensado. Que seja um tempo assim glorioso, esse tempo oportuno que Deus tem aí nos dado, derramado sobre nós da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural. Nós venhamos em nome de Jesus Cristo fazer com que esse tempo seja o mais aprazível possível para conosco e para com aqueles que estão à nossa volta, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos. É momento de eu me despedir dos meus amados irmãos. Tem um serviço braçal, pastor Carlos fazer. Ainda tem que embolsar um muro hoje, né? Eu estou na fase de arremate, na fase de acabamento, mas ainda tem quase 9 metros de embolso para eu fazer. Então, estarei indo para o meu trabalho. Grato ao Senhor por ter trabalho a fazer. Que Deus esteja abençoando a todos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor, dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs, que venham todos nós, ó Pai, estar, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, que possamos, ó Pai, ter a Tua proteção onde colocarmos a planta dos nossos pés, que venha o Senhor, com o vigor do Teu Santo Espírito, fazer com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento. Nos livra de todo mal, ó Pai. Nos esconde atrás da cruz de Cristo, seja o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da situação difícil. Assim, Pai amado, Pai querido, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, e esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. E amém. Amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde a todos. Em nome de Jesus.